Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia. Que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia de paz, de bênção, de vitória, de porta aberta, um dia de conquistas, um dia de boas notícias, em nome de Jesus. Queridos, a palavra de hoje está aqui no livro de Atos, capítulo 9, versículo 8. Se você, assim como eu, é fã do apóstolo Paulo, é fã do ministério do apóstolo Paulo, se você, assim como eu, admira demais a pessoa do apóstolo Paulo, então já deixa um like nesse vídeo, tá bom? Abençoa o canal. Queridos, está escrito assim, Atos 9:8. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Amados, nesse momento, antes da sua conversão, Paulo, que também é chamado Saulo, porque Saulo é uma forma diferente de pronunciar Saul, tá? Saul hebraico, Saulo aramaico, Paulo romano, ok? Simples assim, é só mudança de idioma e aí muda naturalmente o nome. Não é? É igual Richard no inglês, Ricardo no português, né? John no inglês, João no português, certo? Então, olha que interessante, esse homem, ele era um homem exaltado, um homem que não precisava da ajuda de ninguém, o homem que estava acima de tudo e todos devido à sua sabedoria. Ele era irrepreensível em todos os costumes e tradições dos anciãos. Eu fico até me perguntando onde é que ele estava nos dias do Senhor Jesus, né? Provavelmente ali entre os principais dos fariseus, provavelmente não muito longe disso, ok? E esse homem, um homem orgulhoso, um homem mau, perverso, ele fazia questão de perseguir os crentes, sejam homens, mulheres, até jovens e crianças, e os matava, e quando não matava, os prendia, os levava, os torturava, os levava presos. Tá, ele pediu cartas, né, autorização para ir até Damasco, porque Damasco não era território dele. Então, no território dele, ele faz o que ele quiser. Agora, fora do território dele, ele precisa de autorização. E ele pede essa autorização para ir até Damasco e continuar espalhando a maldade, continuar. E na cabeça dele, ele está fazendo a vontade de Deus. Só que nós conhecemos bem a história. Jesus aparece para ele no meio do caminho, e aí quando aparece um mais forte, meu irmão, ele cai do cavalo, né? E ele cai do cavalo simplesmente, creio eu, devido à luz do Senhor Jesus ter aparecido diante dele. E eu quero trazer para você alguns motivos do porquê ele ficou cego. Tá? Ele cai do cavalo, ele beija o chão, ele beija a lona, né? Rosto no pó, ainda que ele não queira, não é verdade? E, aliás, aqui apenas um comentário, isso revela para nós por que naquele grande dia todo joelho vai se dobrar. É porque essa mesma luz que apareceu no caminho para Saulo vai se manifestar naquele grande dia. E assim como Saulo caiu do cavalo, naquele grande dia todos vão cair de joelhos, vão cair com o rosto em pó. E assim como Saulo, um homem que não respeitava ninguém, que não dava a mínima para ninguém, quando ele cai do cavalo, ele diz: Senhor, quem és tu? Já se rebaixando, Senhor, né? O Senhor é o Senhor, eu não. Mas tu és Senhor, aleluia. Assim também naquele grande dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Mas por que ele fica cego? Por que ele fica cego? Bom, primeiro que a luz do Senhor Jesus, ela não prejudica ninguém. A manifestação do Senhor Jesus, a sua luz, né? Jesus aparecer, ele não prejudica ninguém. Lembre-se que no Monte da Transfiguração, Jesus se transfigurou, ele iluminou, né? Ficou iluminado, ficou diferente, e isso não prejudicou os discípulos. Mas por que então que Paulo ficou cego quando Jesus apareceu? Ora, é porque a Bíblia diz que a luz a tudo
manifesta. Ou seja, ela descobre, ela tira as trevas e revela o que estava escondido nas trevas. É isso que a luz faz. Ela afasta as trevas e aquilo que estava escondido nas trevas agora finalmente se revela, aparece por causa da luz. Porque a luz tudo manifesta. Ou seja, Jesus não deixou Paulo cego. Jesus não deixou esse homem cego de maneira nenhuma. Jesus apenas mostrou que ele já era. Apenas mostrou uma coisa que ele já era. Estava cego nesse caminho que trilhava. Estava cego pensando que fazia a vontade de Deus quando na verdade lutava contra Deus. Estava cego achando que fazia o bem, achando que o cristianismo era uma seita, era uma heresia. Ele estava cego seguindo esse caminho e a luz de Deus mostrou isso, deixou isso bem claro para ele. Revelou quem ele de fato era. Um pobre coitado jogado ao chão, cego, que não pode ver, não pode enxergar. Outro motivo para ele ter ficado cego é que agora que ele está cego, ele tem tempo de parar de prestar atenção às coisas desse mundo, parar de olhar para as coisas de fora e começar a olhar para dentro de si mesmo. Então ele pode refletir em quem ele é, o que ele está fazendo, como ele tem levado a sua vida, o que ele tem feito durante todos esses anos. Às vezes nós precisamos disso. Às vezes é preciso Deus ele nos dar uma experiência, né? Um chacoalhão, de maneira que a gente possa parar para refletir e olhar para dentro de nós mesmos. E agora que ele está cego, diz o texto, né? Guiando-o pela mão, outros tiveram que guiá-lo. Como disse, a luz do Senhor a tudo manifesta, e manifestou que ele é um homem cego. Manifestou que ele é alguém que olha muito para fora, mas nunca parou para olhar para dentro. E manifestou que ele também é um ser dependente e não independente. Ou seja, agora ele vai aprender a depender dos outros. Ele vai ter que quebrar todo o seu orgulho, ele vai ter que abrir mão de todo o orgulho, de toda a altivez, de toda a independência, e permitir que os seus subalternos, porque aquele pessoal que estava com ele, trabalhava para ele, eram inferiores a ele, eram servos dele, mas agora ele vai ter que deixar esse orgulho de lado e permitir que os seus servos o ajudem, permitir que os seus servos o guiem, o tomem pela mão e o conduzam. Ele passou grande parte da sua vida dando a direção, ele passou grande parte da sua vida dando a voz de comando, ele que mandava, ele que decidia, ele que falava e todo mundo obedecia, mas agora ele vai ter que ficar quietinho e ele vai ter que obedecer. Paulo, é por aqui, Paulo, cuidado com a pedra aí, cuidado com o degrau, vem por esse lado aqui, é para esse lado aqui é a direção, aqui é o caminho. Aleluia, glórias a Deus. E essa é uma experiência maravilhosa, da qual nenhum de nós pode ter medo de passar. Pelo contrário, devemos desejar passar por essa experiência, de ter um encontro mais forte com o Senhor Jesus, um encontro pessoal, uma experiência maior, onde o Senhor Jesus ele possa revelar o que é que está escondido nas trevas e ele possa nos mostrar, né, quem nós somos, de maneira que a gente olhe para dentro e que possa nos ensinar o caminho da humildade e a depender uns dos outros. Amém? Bom dia.